Você que está estudando um novo idioma, com certeza vai passar por essa fase que eu vou falar aqui. E se você já passou, você pode ter desistido nessa fase. Mas, no vídeo de hoje, eu, Maurício Veloso, vou te dar 3 dicas para superar a desmotivação no estudo de um novo idioma. Então, nesse vídeo eu tô para falar um pouco mais sobre meus estudos de italiano e falar sobre essa semana que foi a semana mais difícil dos estudos de italiano para mim, né? E costuma ser, geralmente, para os estudos de qualquer outro idioma. Foi uma semana que eu me senti muito desmotivado, sem vontade de estudar, sem vontade de cumprir com a minha rotina. Inclusive, esse é o único vídeo que eu tô postando essa semana, então isso é um reflexo disso, porque eu realmente tive uma semana mais para baixo, mais desanimado. Porém, o importante é você lembrar do seu foco, da sua meta. Mas vamos lá, isso é uma dica para daqui a pouco. Então, vou te dar 3 dicas que eu coloquei em prática para superar essa minha desmotivação ao estudar um novo idioma, no meu caso, o italiano, tá bom? A primeira dica é diminuir a intensidade. Como assim? Como a gente está de quarentena, eu estava estudando bastante todos os dias, porque acabava sobrando tempo. Então eu estava estudando por volta de 1h30, 2 horas, consegui estudar bastante. Só que aí nessa semana, que está passando agora, eu me senti mais motivado e sem vontade de estudar. Então a primeira coisa que eu fiz foi diminuir a intensidade. De 1h30 para meia hora, 20 minutos. Não deixei de estudar. Então, ao invés de eu focar em continuar estudando da mesma forma que eu estava estudando, eu respeitei o momento meu, né, que eu não tenho realmente total controle, e diminuir essa intensidade. Isso me ajudou muito porque eu consegui manter a frequência nos outros dias, né? Então, eu diminui de 1h30 para meia hora, eu conseguia estudar pequenas coisas, que aí já entra na segunda dica, que é estudar coisas que te interessem mais, que te chamem mais atenção. Então o que eu fiz foi continuei estudando as minhas músicas, continuei ouvindo as músicas que eu já tinha escutado, escutei novas músicas, fui pegando as letras, lendo, cantando. Então foi muito mais leve, então tornei um estudo mais leve. Fiz o Duolingo, apenas cumpri a meta do dia, não passei da meta. Eu tenho uma meta de 50 de experiência por dia, então eu fazia isso e parava para manter a minha ofensiva no Duolingo, sempre estar aprendendo uma coisa nova. E também ouvi uns podcasts mesmo para poder ter aquele listening quando eu estava lavando um prato, quando eu estava fazendo alguma coisa. Mas eu diminui muito a intensidade, que foi a primeira dica, e a segunda eu só fiz coisas que me interessavam de forma mais tranquila, mais suave, um estudo mais leve. Então eu recomendo muito que você faça isso. E a terceira dica que me ajudou muito, que foi em um dos dias, assim, o segundo dia dessa série de desmotivação, que estava muito tarde, eu não tinha estudado ainda, só que eu lembrei, pô, como é que eu vou chegar no dia 100 se eu não passar pelo dia 19? Então não ia ter uma sequência de 100 dias seguidos se eu não ficasse 19 dias seguidos primeiro. Então lembrei dessa minha meta e estudei, né, em menor intensidade, com coisas que me interessavam, um conteúdo mais leve, mas estudei. Então isso é o que eu recomendo para vocês, você colocarem em prática essas 3 dicas quando vocês se sentirem desmotivados ao estudar um novo idioma, não só novo idioma, como ao estudar em geral. Então lembra de diminuir a intensidade, estudar coisas que te interessam e lembrar da sua meta, lembrar de onde você quer chegar. Isso faz muita diferença. Isso acabou refletindo um pouco até aqui no canal, porque eu realmente acabei não postando nenhum vídeo essa semana, esse é o único vídeo que eu vou estar postando, mas eu acho que acontece e faz parte dessa rotina de crescimento, é normal. Também no Instagram deu uma sumida, mas não tem problema, é só você levantar a cabeça e entender que é uma fase que vai passar e que logo você vai voltar, né, àquele momento. Lembra daquilo que eu falei da lua de mel, né? Vou botar no card aqui o vídeo do porquê as pessoas desistem de estudar novos idiomas. A lua de mel passa e aí dá aquela desmotivada, só que se você segurar essa desmotivada depois da lua de mel, depois você volta ao lugar e consegue manter a sua frequência mais tranquilamente. Então, diminui essa cobrança de si mesmo, estuda pelo menos um pouco, não precisa estudar sempre muito, e você vai conseguir ficar fluente no idioma que você quiser, com certeza, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje sobre meus estudos de italiano. Ciao ragazzi, grazie mille per vostra attenzione. Desculpa se eu falei mal aí, mas tudo bem. Ci vediamo dopo, ci vediamo un altro video, va bene? Ciao ragazzi!